nós vamos falar, a primeira parte da aula hoje é sobre introdução à gestão ambiental. Quais as práticas, estratégias e as ferramentas para esse gerenciamento? Então, primeiro, a gente vai definir quem é o gestor ambiental, né? Vamos entender quem é esse personagem, quem é esse profissional. Gestor ambiental é o profissional habilitado para planejar, executar, monitorar ações que reduzam os impactos negativos das atividades humanas sobre o meio ambiente, atuando tanto no setor público quanto no privado. Tá? Então, ele vai ajudar a ter estratégias para minimizar esse impacto, né? Ou causado pela empresa, ou causado pelo ser humano. Tá? Aonde que ele pode atuar, caso alguém queira, né? Esses dias uma aluna veio me falar que estava em dúvida, né? Queria ir para esse ramo, mas estava em dúvida. Então, aqui, qual é a atuação do gestor ambiental? Ele não precisa ser um biólogo. Ele tem que entender de gerenciar, ele tem que entender de monitorar, administrar, né? Ele tem que entender de estratégia, tá? De riscos, contenção de riscos, plano de contingência. Então, onde que ele vai trabalhar? Ele vai trabalhar em empresas de médio e grande porte. As empresas hoje, principalmente empresas que querem atrair investidores, precisa ter um planejamento ambiental. Precisa ter um plano, né? Órgãos públicos e municipais, no terceiro setor, que são as ONGs e institutos ambientais, ele pode fazer consultoria e também pode trabalhar na indústria e no agronegócio. Então, é um ramo que é uma profissão que vem crescendo, tá? Principalmente em empresas que adotam o ESG como forma de administração. Quando a gente estudar as teorias da administração, o ESG é uma das teorias mais modernas que tem, porque ele é sustentabilidade e governança. Tá? É uma administração voltada para isso. Tá? Então, quando a gente estudar as teorias da administração, nós vamos ver desde lá do início todas elas e vamos chegar até o ESG. Ele não é tão novo, poucas empresas sabem, poucos administradores conhecem ele, mas ele é a forma que mais atrai investidores, empresas com essa teoria da administração, que aplicam essa teoria da administração. Porque ela visa sustentabilidade não só financeira, mas também ambiental e também a governança, né? Que é principalmente agora, com essas novas regras, né? As novas normativas para o cuidado com o colaborador, essa forma de administração ela também é voltada para o equilíbrio da empresa, tá? Bora lá, continuando aqui no nosso ambiental. Qual é a importância desse profissional, desse gestor, tá? Ela é fundamental para a organização, para que a organização e a sociedade elas caminhem juntas, tá? Mas olha só, quando a gente fala em ambiente, sustentabilidade, tá? A gente está falando da preservação, mas também, no caso aqui dessa disciplina, a gente está voltado também para consciência e para gerenciamento de tudo isso. Tá? Então, por isso que eu trouxe o papel do gestor, que, no caso, dentro da administração, nós, administradores, cumpriríamos esse papel que o gestor vai cumprir, que eu estou apresentando para vocês hoje, tá? Qual é o papel administrativo em relação a essa letrinha aqui, dessa teoria nova da administração, né? Então, esse gestor, ele provavelmente seria o responsável pela sustentabilidade da empresa. Então, ele cuida da preservação ambiental, protege o ecossistema, a biodiversidade, por meio de ação planejada e monitoramento contínuo. Ação planejada e monitoramento contínuo. Ele lembra, quando eu falo isso para vocês, ele lembra mais um profissional formado em biologia ou um profissional formado em alguma das
dos cursos de negócio? O que vocês acham? Esse profissional aí, ele está mais voltado para um biólogo ou ele está mais voltado para um administrador? Ele é um gestor ambiental. Um administrador, exatamente, porque olha o que ele faz. Ele planeja e monitora. Se ele planeja e monitora, lembram das letrinhas que eu falei que vocês não podem esquecer nunca? Tá no PDCA é do administrador. Tá? Então, está aqui, não tem outro profissional capaz de atuar nesse ramo a não ser o administrador, tá? Cumprimento da legislação, ele tem que conhecer a legislação ambiental, porque ele tem que fazer cumprir. Todo o planejamento e monitoramento dele tem que ser baseado na legislação, como todo administrador faz. Tudo que a gente faz, a gente vai se basear numa legislação, até mesmo porque nós temos um conselho, né? Que é o Conselho Regional de Administração, o CRA. Se a gente trabalhar, né, e ferir alguma das regras da legislação, o nosso registro é cortado. E a gente não pode mais trabalhar nessa área. Como um médico. Se um médico errar, ele perde o CRM dele. Se um advogado errar, ele perde a OAB dele. Nós, administradores, perdemos o nosso registro no Conselho Regional de Administração. Então, o que ele faz na parte de legislação? Garante que as empresas e entidades estejam em conformidade com as leis ambientais vigentes. Ele utiliza, ele planeja o uso consciente dos recursos, promove o aproveitamento eficiente da água, energia e matéria-prima natural. E aí também, ó, outra parte que está aqui, ó, mais uma vez dentro do ESG, da Teoria da Administração Moderna, sustentabilidade organizacional. Ele vai juntar essas práticas todas, né? Uso consciente do recurso, preservação ambiental, cumprimento da legislação, ele vai unir isso junto com as estratégias da empresa. Então, ele é um gestor ambiental, ele tem que conhecer as regras e ele tem que conhecer a legislação e tem que saber fazer planejamento estratégico, monitoramento e acompanhamento desse planejamento. Caracterização dos serviços do gestor ambiental. Ele é diretamente relacionado à análise, planejamento, controle, tudo em relação ao meio ambiente. Esse profissional atua como elo entre as demandas da organização e as exigências socioambientais. Então, ele está ali, ele está trabalhando para a organização, mas ele está atendendo as exigências da sociedade em relação ao meio ambiente. Ali na última frase, ó, suas ações abrangem desde o diagnóstico de problema até a implementação de sistemas de gestão. Então, ele vai iniciar todo o projeto ambiental de sustentabilidade da empresa, tá? Desde a análise até o monitoramento. E o que é o planejamento ambiental, né? Que ele vai ser responsável. Então, ele participa ativamente da elaboração de planos e políticas ambientais dentro da empresa, tá? Inclui a definição de metas, redução do impacto, criação de programas de eficiência no uso dos recursos, financiamento. Então, ele vai trabalhar toda essa parte, ele vai deixar a empresa sustentável no setor ambiental, diminuir os riscos dela, né, perante até da imagem dela perante a sociedade, tá? Perante os investidores, perante os seus colaboradores. Ele vai planejar o mínimo impacto daquela empresa na natureza. Ele faz o diagnóstico, levantamento da situação ambiental atual. Depois ele vai fazer o planejamento, definir metas e estratégia.
e depois ele vai executar a implementação das ações planejadas. Quem estava na aula aqui viu que a gente fez, a gente começou a fazer aqui um organograma, não, um planejamento de processos, né? O gestor ambiental é um dos que mais vai usar esse planejamento de processo, porque ele vai iniciar desde o diagnóstico dos problemas problemas ambientais causados pela empresa, e lembrando, tá, a empresa ela não é uma ilha, então ela causa problemas no ambiente e o ambiente também nela, então ela é uma via dupla, tá? Então, a gente causa para a sociedade e a gente também recebe da sociedade, então ele vai cuidar das duas vias, ele vai planejar e também vai cuidar da execução. Ele faz o planejamento e ele faz a operação. Aqui, alguns dos serviços dele, tá, do gestor. Ele vai mapear a quantidade de resíduos que aquela empresa gera. Depois ele vai precisar reduzir essa quantidade. Então, ele vai planejar a estratégia para minimizar a partir daquele momento, para as gerações futuras. Ele vai fazer a reutilização, o aproveitamento de materiais em novos ciclos produtivos e a destinação correta desses resíduos. Tá? Na empresa de vocês acham que tem algo, a empresa de vocês faz algo para diminuir o impacto? Aí vocês vão dizer para mim, não, prof, minha empresa é um escritório, não somos uma fábrica, a gente não joga resíduo na natureza. Joga sim. Não precisa ser a Coca-Cola para jogar resíduo. Não precisa ser uma fábrica de celulose para jogar resíduo. Um escritório joga sim. O escritório de você recicla o lixo? Eu digo recicla, não estou dizendo separe. Separar, todo mundo separa. Mas depois de separado, esse lixo ele é destinado ao local correto? Separar lixo lá na minha casa, eu separo. Eu tenho uma lixeirinha para o seco, uma lixeirinha para o orgânico. Mas depois que eu faço isso, eu pego, amarro e levo para algum lugar. Esse lugar que a empresa de vocês leva, ele é o local correto? Ele é destinado corretamente? A empresa de vocês, como é que é os banheiros da empresa de vocês? Tem uma dupla descarga no vaso sanitário? Isso é uma economia de energia, de água. Tem as torneiras, como é que são? As torneiras são de acionamento automático. Isso também é economia de água. A energia lá, a energia elétrica, ela é com lâmpada de LED? Ela desliga sozinha? Como é que são os computadores? Depois que todo mundo sai, é desligado? Todas as luzes são desligadas à noite, quando ninguém está trabalhando? O ar-condicionado, em qual número ele fica? Quantos graus fica o ar-condicionado? Sabe, já, né? Ar-condicionado, para ser confortável, é em torno de 21 a 23 graus, não é nada além disso. Qualquer coisa além disso é desperdício de energia. A empresa de vocês utiliza isso? A empresa de vocês utiliza copinho plástico para tomar água ou cafezinho? Então, a empresa... Aí façam aí uma lista do sim e não, façam um check disso tudo que eu falei. O que a empresa de vocês faz? A gente... na minha empresa tem caneca para a gente tomar café, legal, já é alguma coisa, pelo menos. Não está usando copinho plástico para descartar para tomar café, tomar água. Aí eles dão uma garrafinha lá quando a gente entra, legal. A gente sempre ganha uma agenda quando entra na empresa, né? Como é que é essa agenda? Ela é reciclada? Ela é de papel reciclado? Então, qualquer empresa é capaz de fazer planejamento. A empresa de vocês, como é que é? As janelas, ela é de vidro? Vocês usam luz natural ou é 100% luz mecânica? Vocês diminuem, tem janela, tem cortina para diminuir o calor lá dentro e o ar-condicionado não precisar ficar funcionando o tempo todo, ligado o tempo todo? O ar-condicionado de vocês é aquele que desliga quando chega até uma temperatura? Tudo isso a empresa pode fazer, por menor que ela seja. Pequenas ações da empresa, elas já vão mudar totalmente. Então, assim, não precisa trabalhar numa empresa grande para ter um planejamento de controle, redução, reutilização e destinação correta dos resíduos causados pelo local de trabalho da gente. O que a gente faz na nossa casa, a gente pode levar para a empresa e fazer lá também. A gente não precisa ser um gestor ambiental, vai fazer o papel da conscientização.
A gente não precisa ser um gestor ambiental para fazer esse planejamento muito simples no local de trabalho da gente, né? Então, mas existem empresas, sim, que precisam desse colaborador, principalmente média e grande empresa, tudo bom, né? Média e grande empresa, por causa da forma de administração dela, o modelo de administração dela, para atração de investidores, precisa ter planejamento. Lá na minha empresa, a gente tem uma calculadora, né? Aí todo o material que não dá para utilizar mais, sabe o quanto é para a gente estruturar. Aí a gente estrutura esses papéis, depois a nave bota lá no sabe? Sim. Não, um negócio grande, no container, depois tem um moço que passa, 2 dias na semana ele pega todo esse lixo, bota num container grande e leva lá para o conteúdo. Provavelmente ele deve separar isso. Não, ele não separa. Ele não separa? Ele não, só... porque as pessoas mesmo, elas pegam, vão lá no container e depois ele pega o e coloca lá. Tá, mas essa trituradora vocês utilizam para papel. E nesse container vai só papel, só para o lixo seco. Ótimo, maravilhoso. Já é alguma ação a tua empresa tem. Maravilhoso isso. Tipo, tem papel, aí se for caixa, alguma coisa, tipo, a gente bota no saco grande, bota lá dentro do container, ou a gente deixa separado, porque daí, quando tem papel de caixa, essas coisas, a gente deixa separado para o moço ver que é de caixa. Aí se tiver papel, de bota dentro. Até agora, no final do mês, eu acho que é no último final de semana do mês, vai ter a feira de descartes aqui na Alcides. Se alguém tiver pilha, material eletrônico, que a gente tem que descartar em lixo especial, pode trazer. Vai ter aqui, acho que na última semana. Não sei se vocês já colocaram. Não colocaram nada ainda. Eles vão colocar, daqui a pouquinho já vai estar. Eu sei que é na última semana que vai ter essa feira. Esse pessoal recolhendo esses lixos. Avaliação dos impactos, né, ambientais. Então, também é uma das tarefas das atividades do gestor, tá? Então, ele vai analisar os possíveis impactos negativos e também positivos, porque a nossa empresa pode causar impacto positivo também em relação à natureza, né? Essa avaliação é essencial para a implementação de novos projetos e empreendimentos, orientando as decisões estratégicas, tá? Lembra que a gente falou semana passada sobre o EIA, que é o estudo de impacto ambiental? Então, ele vai participar, o gestor ambiental participa da construção do EIA, tá? E lembra que a gente falou do RIMA também, que é o relatório de impacto ambiental? Tem aquela versão pública, que ela é mais simples, né? Com uma comunicação mais simples para que toda a comunidade consiga entender, também ele vai participar da construção. Vou dizer para vocês que empresa de construção civil sempre tem esse profissional trabalhando lá. Profissional que cuida dos impactos ambientais, até mesmo planejamento antes da obra, tá? Porque tem que colocar todo o planejamento aqui dentro desses 2 relatórios. A outra atividade do gestor ambiental é a educação ambiental. Ele promove treinamento, palestra dos colaboradores, tá? Conscientização também. Então, para os colaboradores, ele faz treinamento sobre coleta seletiva, consumo consciente, boas práticas no trabalho. E para a comunidade, campanha de sensibilização em escola, bairros e espaços públicos. Por quê? Porque a empresa dele não está sozinha naquela comunidade. Quem está no entorno dela vai fazer a diferença também. Por isso que quando a gente conscientiza a empresa, a gente conscientiza a comunidade ao redor dela também, tá? Então, esse é o outro papel do gestor. Monitoramento ambiental, mais um dos papéis do gestor, né? Ele vai estar sempre monitorando todas as atividades centrais, tá? Vai identificar tendência, controlar risco, tomar decisões baseadas em dados. Consumo de água, monitoramento do volume captado, tratado e descartado, tá? Então, tem empresas, por exemplo, que coletam água da chuva para fazer limpeza do jardim, para água
da caixa da banheiro, do vaso sanitário. Muita empresa utiliza essa água para isso, tá? Faz essa captação da água da chuva. Então, ela não vai para a limpeza da parte externa, né, da empresa. Consumo de energia, controle do uso de energia elétrica e combustíveis fósseis. Principalmente empresa de logística, que trabalha muito, né, muito grande, tem muitos caminhões, tem que fazer o controle, né, do que ela está emitindo na natureza, né, de gases, tá? Controle do consumo de energia, foi até por isso que eu perguntei para você, como é que a empresa de vocês consome energia? Como é que são as lâmpadas? Como é que é lá? Eu preciso ficar o dia todo com a lâmpada ligada na minha sala? Ela não tem nenhuma fonte de energia natural. Hoje, muitas empresas, muitos prédios usam a pele de vidro, que é para diminuir o consumo de energia elétrica, para que eu não precise, durante o dia, utilizar a luz mecânica. Emissão de poluente, faz a medição de gases, efluentes e outras substâncias. E os indicadores do ESG, que é o Relatório de Desempenho Ambiental, Social e de Governança. Então, as empresas média e grande com esse modelo de administração vão ter que fornecer esses relatórios. Outros serviços aqui, ó, serviços prestados, tá? Consultoria ambiental, licenciamento ambiental, auditorias, gestão de recursos e os sistemas de gestão. Então, são outros serviços que o gestor ambiental também pode realizar. A consultoria ambiental, o que é? Ele faz o diagnóstico e análise, proposta de plano de ação e melhoria e apoio na certificação do ISO 14001. Aliás, 14001. Eu sempre digo, gente, a melhor coisa que tem é trabalhar com consultoria. A melhor coisa que tem é trabalhar com consultoria. Tá? Se me perguntarem, professora, qual ramo, qual lado, qual parte da administração tu iria? Eu sempre digo, vai para consultoria. É a melhor coisa que tem. Tu vai lá, faz o teu trabalho, entrega, tu recebe por ele e volta para o teu escritório para fazer outro trabalho, entregar para outra empresa e receber por ela. Tu fica com a parte boa, que é o planeta, que é o monitor, que é a análise, diagnóstico, planejamento e a primeira parte da execução, porque a gente tem que fazer a primeira parte da execução para saber se o nosso planejamento vai acontecer corretamente, porque pode ter que fazer algumas correções no meio do caminho. Então, se tu gosta da parte de ambiental da empresa, e aí, porque vou falar para vocês, não é um ramo, não é um campo muito fácil de entrar. Tá? Poucas empresas têm esse profissional. E quando as poucas empresas que tem 1, 2 na equipe no máximo. Mas a consultoria já é diferente. Tá? A consultoria abre o leque para as médias e pequenas empresas também, que queiram se adequar ao modelo para atrair investidores, tá? Então, pela minha humilde opinião, consultoria é a melhor parte da gestão ambiental. É onde a gente consegue, pelo menos, entrar nesse mercado, consegue unir, para quem gosta, né, da parte de ambiente, biologia, essa parte é a melhor maneira de entrar. Aqui, o licenciamento ambiental, a gente falou na semana passada, né, só repetindo para a gente lembrar. Primeiro tem a licença prévia, o LP, que é o estudo de viabilidade. Depois vem o LI, que é a licença de instalação, que é a fase quando a construção está autorizada. E a licença de operação é quando as atividades iniciam. Só relembrando para a gente continuar aqui, tá? Porque vai ser importante a gente lembrar disso. Auditorias ambientais, tá? É um processo sistemático e documentado de verificação pelo qual o gestor avalia se a organização está cumprindo as leis, normas e políticas ambientais, tá? Também vai passar por planejamento, execução e relatório. Então, definição do escopo, critérios e metodologia da auditoria, coleta de evidências, entrevistas e inspeções em loco,
E depois de tudo isso, tem que fazer os relatórios para entrega, documentação das conformidades e das não conformidades e das recomendações. Quando a gente faz auditoria, bem como é quando a gente faz algum outro tipo de serviço, a gente tem que fazer o relatório, a gente tem que colocar o que está certo, tem que colocar o que está errado e tem que fazer as recomendações, tá? Isso vale para a auditoria e vale para a consultoria também, tá? Esse relatório final aqui. Gestão sustentável de recursos. Então, o gestor ambiental vai procurar, vai planejar maneiras de reduzir o desperdício. Vai incentivar o uso consciente, vai treinar, fazer treinamento, vai conscientizar toda a equipe, tá? Como é que ele pode fazer isso em relação à água, à energia e às matérias-primas da empresa? A água, ele pode fazer programa de reuso e captação de água da chuva, foi o exemplo que eu dei para vocês. A energia, transição para fontes renováveis e eficiência energética. Hoje a gente vê aí, ainda não está num patamar bom, mas a energia solar, né, vem se tornando, eu espero que isso só melhore, mas vem se tornando mais acessível. E matéria-prima, logística reversa e economia circular, né? Tentar fazer o reaproveitamento da matéria-prima da empresa. Isso aqui, gente, é o PDCA, que para você, a gente for ver, ó. Planejar, fazer, agir e verificar. Então, o gestor ambiental, ele vai estar sempre aplicando o PDCA. Então, auxilia organizações na implementação do sistema de gestão ambiental. Ele sempre vai estar com a norma do ISO 14001, tá? Que é a norma que, aliás, esse ISO é como se fosse uma premiação para a empresa, né? Que significa que aquela empresa faz utilização mínima de recursos, elimina poucos resíduos na natureza. Tá? Então, é um ISO que hoje as empresas querem ter, é importante para elas ter, não só para atrair investidores, mas também para a sua imagem, né, perante a comunidade e aos clientes. Como é que ele vai atuar no setor público, né? Ele vai desempenhar um papel estratégico, aí ele vai executar e monitorar as políticas ambientais de toda a sociedade. Na esfera municipal, com planos diretores ambientais, gestão de resíduos e nas áreas verdes. Esfera estadual, aí é com licenciamento, fiscalização e conservação. E na esfera federal, que aí são as políticas, né? Nacionais, como o Código Florestal e a PNRS. Planejamento das políticas públicas na esfera, né, federal, como é que se planeja, né? O gestor participa da criação e implementação de programas voltados à preservação ambiental. Esse trabalho vai envolver o território, consulta pública, elaboração de planos de ação e avaliação de resultado a longo prazo. Por isso que ele vai participar do RIMA, tá? Da construção do RIMA, porque é o RIMA que vai lá para a consulta pública. Lembra, o RIMA, ele é um EIA, só que, em outras palavras mais simples, de fácil compreensão. Não tem termos técnicos, os termos técnicos ficam nesse relatório aqui. Esse aqui é o relatório utilizado para autorizações, ou de construção, ou de ampliação, ou algo da tua fábrica. Esse aqui é apresentado para a comunidade, tá? Então, por isso que ele participa de ambos, tá? Ele pode participar do Plano Municipal de Saneamento Básico, Programa de Arborização Humana, dos planos de recuperação de áreas degradadas. Provavelmente, né, aqui em Porto Alegre, tanto no municipal como no estadual, a gente deve ter agora, deve ter sido contratado, eu acho que em 2025, se eu não me engano, eu acho que eu trouxe esse número para vocês, eu acho que num dos slides está lá. Abriu licitação para contratação de gestor ambiental no município de Porto Alegre. Por quê? Porque a gente tem um planejamento bem grande para se fazer, né? Grandes Fazendeiros começou lá em
segundo semestre de 2024, e nós temos que entregar até 2030 esse planejamento pronto, né? Que é o planejamento de contenção das águas, caso aconteça no maio de 2024 novamente. Aconteça não, né? Comece a chover novamente como daquela maneira. Então, esses dois planos, eles estão sendo refeitos, né? Para apresentação para a comunidade. Então, provavelmente, eles estão fazendo um layer para depois transformar num RIMA e apresentar para a gente até 2030 esse novo plano de contenção das águas da chuva em Porto Alegre e no estado do Rio Grande do Sul inteiro, tá? Na fiscalização ambiental, o que ele faz? Ele faz vistoria e inspeções de campo, ele vai verificar em loco, tá? Se todo mundo está cumprindo as regras da legislação. Ele também pode autuar e penalizar caso ele encontre alguma divergência. E faz também o monitoramento de denúncias, né? Então, quando há uma denúncia, ele vai lá e faz o monitoramento dela. Aqui, alguns projetos ambientais públicos que o gestor é responsável, né? Pelo gerenciamento dela, pela administração. A coleta seletiva de lixo. A implantação e a educação, tá? Ele faz a implantação e faz as campanhas de educação também, participa delas. Recuperação de áreas degradadas, como reflorestamento, revegetação, reabilitação de solos comprometidos, e também a educação ambiental comunitária. Então, a gente vem falando aqui da parte da administração desse gestor, né? Ele tem que planejar, ele tem que controlar, ele tem que agir, ele tem que fazer, né? O PDCA bem bonitinho ali no papel desse gestor ambiental, mas ele também tem um papel social nisso tudo, né? Que a gente vem falando, que é aquele papel de conscientizar, de educar, de treinar, né? De trazer alternativas, de propor soluções. Então, ele também tem esse papel social, né? Então, ele vai participar, ele vai ver, né, o impacto ambiental, ele vai trazer soluções para a preservação de ecossistema, biodiversidade, na parte do impacto social, melhoria da qualidade de vida, saúde pública, bem-estar da comunidade, e a gente não pode esquecer do impacto econômico de tudo isso, né? Geração de negócio sustentável, eficiência operacional e a redução dos passivos ambientais. Então, ele vai estar cuidando do social, da parte social, com treinamento, engajamento, conscientização, mas também tudo isso sem oferecer um impacto econômico negativo, tanto para a sociedade quanto para a empresa. Alguma dúvida sobre o papel desse profissional? Não? Então, vamos para outra parte da... Agora eu vou falar um pouquinho sobre os slides que estão na aula 3, tá?
Agora vamos falar um pouquinho sobre, a gente falou que a gente tem um profissional, né, dentro da empresa que, né, participa do processo ambiental, da sustentabilidade. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a legislação ambiental, tá? O que é a legislação ambiental? Conjunto de normas e leis criada para proteger o meio ambiente, garantir o uso sustentável de recursos naturais. Representa o principal instrumento jurídico pelo qual a sociedade organiza sua relação com o mundo natural, estabelecendo direitos, deveres e limites para o uso dos bens ambientais. Então, a gente falou do gestor ambiental, né? Ele faz todo o planejamento. Se ele faz todo o planejamento, esse aí é um ponto que ele tem que ter muito conhecimento, que é a legislação. Porque ele vai ter que fazer todo o planejamento diagnóstico baseado nessa parte aqui. Ele não pode infringir a legislação para fazer o planejamento dele. Tá? Então, para entender um pouquinho melhor da legislação, vamos aqui, vamos aos pouquinhos. Vamos entender qual é o objetivo dela. A gente tem uma legislação, né? São regras, tá? Para convivência entre o ser humano e a natureza, entre a empresa e a natureza. Mas se a gente for pensar, é quase uma briga entre, né, o lucro, se a gente for pensar em empresa, e a natureza. Porque as empresas, elas precisam, né, eliminar os seus resíduos. E é muito mais barato eliminar da forma como se elimina hoje do que ter um planejamento, ter um gestor lá dentro que faça um planejamento para a eliminação correta, de acordo com as regras da legislação. Então, é uma eterna briga entre o capital e a natureza. Mas, sim, existem maneiras da gente conseguir minimizar, zerar, talvez não seja para agora, mas, sim, é um objetivo para o futuro. Mas a gente pode minimizar entre os riscos, para, ao invés de tentar trabalhar que fique bom para as duas partes, porque senão a gente não consegue. A gente já viu que o dinheiro se sobressaindo na balança, o dinheiro estando mais pesado lá, a gente sabe que quem paga somos nós, né? Nós que estamos pagando por isso, não estamos pagando com uma moeda muito fácil, né? A nossa moeda ela está bem difícil para pagar. Então, vamos conhecer um pouquinho, né, desse regulamento, tá, das leis ambientais, tá? Então, as leis buscam regular as atividades humanas para evitar dano à natureza. A gente tem que ter uma lei para evitar que a gente faça algo contra a natureza que vai se voltar contra nós. Então, a gente tem que ter uma lei para nos proteger do mal que a gente faz, para o local que a gente vive. Tá? Mas é preciso. Daí vamos entender um pouquinho mais, tá? Regulação. Ela regula, ela previne e ela sustenta. Ela é sustentável, tá? Na parte de regulação, controla o uso dos recursos naturais por atividades humanas. Então, a empresa ela não pode simplesmente chegar num local e utilizar todo o recurso daquele local. Ela tem que compensar de alguma maneira. Tá? Então, tem que ter compensação da utilização. As empresas têm que compensar a utilização dos recursos que elas utilizam. Tá? Prevenção. Evita danos ambientais antes que ocorram. É por isso que a pessoa que faz essa prevenção dentro da empresa é um administrador, é um gestor. Porque quem é que faz planejamento e prevê todos os pontos desse planejamento? Quem faz isso é um administrador. É a gente que faz um planejamento e prevê, já sabe como ele vai terminar. Quando a gente começa a planejar, a gente já sabe como que ele tem que terminar. O que nós temos que fazer? Todo esse mês, a gente sabe onde a gente está e sabe onde a gente quer chegar. O nosso papel é esse meinho aqui, ele ser saudável, sustentável e nos levar até o final, até o ponto final, tá? Para a gente chegar no ponto final. Lembrando que a gente tem
E chegar no ponto final com um certo recurso financeiro, com prazo também. Tá? Então, nós, administradores, trabalhamos com planejamento, prevenção, prazo e recurso financeiro. E agora eu estou trazendo mais um ponto para vocês, que é diminuir, minimizar os impactos desse nosso planejamento no meio ambiente. Tá? Sustentabilidade promove o equilíbrio entre a economia e a natureza. É que eu falei, a gente vive numa guerra, né, do capital com a natureza. Então, o gestor ele vai, né, tentar equilibrar esses dois, para que, né, a balança fique boa para os dois lados, fique, né, no meio. Então, por que existe uma legislação ambiental? Qual a função dela, tá? A principal função é estabelecer regras que orientem o uso do recurso natural e prevenindo o impacto negativo. Primeiro, ela vai estabelecer normas, ela vai definir os parâmetros legais para o uso sustentável dos recursos naturais em todas as esferas. Então, é ela que vai dizer, tu quer utilizar, né, tanto uma parte dessa floresta para explorar celulose, para fazer papel, ok, mas qual vai ser a tua contrapartida? Quantas para cada uma que tu tirar, que tu destruir, quantas tu vai construir? Né? As empresas hoje de celulose, eu já falei para vocês, lá em São José dos Ausentes, tem uma fazenda enorme, a cidade praticamente toda de reflorestamento, que é utilizada por uma empresa de celulose. Porque para cada eu não vou dizer o número, mas eu sei que é mais, tá? Para cada uma árvore, eles têm que plantar no mínimo 3. Cada uma árvore utilizada, eles têm que plantar 3 árvores. Tá? A legislação que diz isso para eles. Então, é um dos pontos da legislação. Tem que prevenir impacto, antecipar consequências negativas das atividades humanas. Né? E já fazer o planejamento para o mínimo impacto possível. Plano de contingência, né? Orientar condutas. Então, a legislação ambiental guia o comportamento das empresas, do governo e dos cidadãos em relação ao meio ambiente, à utilização dos recursos. Proteção do meio ambiente. Tá? A legislação ambiental garante a preservação da biodiversidade, dos recursos naturais e da qualidade de vida da população. Então, ela faz a proteção de todos os meio ambiente, seja ele vegetal, animal, mineral. Protege espécie, habitat, ecossistema. As leis asseguram que o patrimônio natural do país, como, por exemplo, a Amazônia, o Cerrado, a Mata Atlântica, sejam mantidos como presente para a geração futura. Então, esses 3 ecossistemas, esses 3 biomas são protegidos, né, por uma lei, né? Tanto a Mata Atlântica quanto o Cerrado, quanto a Amazônia, elas são protegidas por lei. Embora, aí vocês vão dizer, mas não é eficiente. Não, não é eficiente. A gente sabe que acontece ainda, né? A gente vê crimes absurdos acontecendo lá, não só contra a natureza, mas contra as pessoas, né, que fazem o papel de fiscalização. Ninguém quer fiscalizar a Amazônia. Perigo fiscalizar a Amazônia. A gente teve aí a morte, não recente, não tão recente, né? De 2 pessoas por causa disso, né? Que estavam fiscalizando e denunciando. Então, proteção do meio ambiente. O que é a biodiversidade? É a proteção da fauna e da flora. Principalmente das que estão ameaçadas de extinção. Recursos naturais, conservação da água, do solo e floresta para uso sustentável. Vocês lembram na aula passada que a gente falou quanto da água doce no mundo ainda pode ser utilizada? É um número muito pequeno para a quantidade de água que a gente tem, né? Também vai cuidar da qualidade de vida, pois ambientes saudáveis garante bem-estar e saúde para a população. Então, não é só meio ambiente, é saúde também, né? Porque vai influenciar na nossa saúde, principalmente, né, na parte respiratória.
Muitas vezes os hospitais ficam lotados em consequência dessa instabilidade em relação ao meio ambiente e a sua existência, né? Quando ele está descontrolado, ele descontrola tudo. Principalmente nós humanos, nós sentimos muito na parte da respiração. Nosso sistema respiratório está muito ligado ao equilíbrio, né, da natureza. Como é que se faz o controle das atividades humanas? Por meio de leis, o poder público controla a atividade industrial, comercial e agrícola. São os principais que podem causar impacto negativo na natureza, tá? Esse controle é exercido através de instrumentos como licença, autorização, fiscalização, equilibrando a produção econômica com a proteção da natureza. Então, o setor industrial, ele tem a emissão de efluentes e resíduos. O comercial tem o resíduo da logística reversa e o consumo, principalmente lixo. E o setor agrícola, como agrotóxicos e nascentes, né? Poluição de nascentes. Então, todo o setor, toda empresa tem algum tipo, causa algum tipo de impacto na natureza. Não importa a atividade dessa empresa, ela vai causar algum tipo. Pode ser mínimo, mas tem, sim, algum tipo de causa. Ali, qual é a responsabilidade agora, tá? De cada um de nós, né? Todo mundo tem responsabilidade. A empresa tem responsabilidade, o governo tem responsabilidade, o cidadão tem responsabilidade nisso, né? Então, a legislação, ela define a responsabilidade de cada um desses personagens, tá? As empresas precisam adotar prática sustentável e cumprir normas técnicas e também as normas legais. O governo tem a responsabilidade de fiscalizar, legislar, aplicar sanções. Tá? Eu até colocaria mais uma obrigação, mais uma responsabilidade para o governo, que é de educar e conscientizar, que faltou ali. Tá? Ele não tem essa responsabilidade, mas eu acho que ele deveria ter essa responsabilidade também. E os cidadãos, qual a nossa responsabilidade nisso? Preservar, denunciar irregularidades e exercer uma cidadania ambiental ativa. Quais são as penalidades por danos ambientais, tá? Empresas ou indivíduos que causam dano ao meio ambiente podem sofrer consequências jurídicas severas. Alguém que já viu alguém sofrer consequências por causar algum dano? É muito simples, é fácil, tá? É muito fácil. Muitas empresas estão notificadas e autuadas. Muitas, tá? Por causa de algum dano. E eu vou dizer para você, descarte irregular de lixo causa dano, causa autuação. Tá? Se a empresa de vocês não está descartando lixo corretamente, é autuada. Sabe esses containers que a gente vê aí na rua? Esses containers que ficam, às vezes a gente está fazendo uma obra e tem esses containers de entulho, né? Não é todo tipo de descarte que vai naqueles entulhos ali, naqueles containers. Cada container tem o seu tipo de descarte. Então, se eu estou fazendo uma reforma na minha casa, eu, Luciane, a cidadã Luciane, e eu colocar dentro daquele entulho algo que não é dele, por exemplo, se eu colocar gesso, se eu descartar gesso é um problema bem sério para o meio ambiente, ele queima. Se eu descartar gesso ali junto com outras coisas, eu vou ser autuada. Eu posso até dizer, não fui eu, foi meu vizinho, não me interessa. O entulho, quem é que cuidou, quem é que contratou o teleentulho? Foi a Luciane é autuada. Se eu colocar a lâmpada lá, junto com o entulho, eu vou ser autuada também. O meu vizinho, quem colocar. Então, cada um daqueles entulhos tem a sua função. Então, se a empresa, se o cidadão está utilizando ele e descartar irregularmente, vai ser autuado. Tá? E isso é muito comum acontecer. A princípio, tu é autuado. Se tu é pego mais de uma vez, eu acho que 3 vezes, aí tu é obrigado
a reparar o dano ambiental que foi causado, principalmente em empresas, tá? Como indenização e recuperação da área. E também tem a responsabilidade penal, processos criminais com pena de reclusão ou detenção por crime ambiental, se ele for considerado grave. Então, sim, tem penalidades, tá? Se a gente causar algum dano à natureza, se a gente infringir alguma das regras da legislação. Importância da legislação ambiental. Ela é fundamental para equilibrar o crescimento econômico e a preservação ambiental. Então, é ela que está ali botando na balança a economia e a preservação do meio ambiente. É para isso que ela foi criada, para que a gente consiga equilibrar esses dois. Tá? E aí sim, talvez nesse momento a gente consiga ter consciência de que a gente pode utilizar os recursos, a gente pode ganhar dinheiro, mas a gente não precisa eliminar os nossos recursos, acabar com nossos recursos. Então, sem a legislação, a exploração descontrolada dos recursos naturais levaria ao colapso dos ecossistemas. Com ela, é possível construir um modelo de desenvolvimento que seja economicamente viável, socialmente justo e ambientalmente responsável. Quem dera que tudo que está escrito nesse papel fosse cumprido de verdade, né? A gente vê grandes empresas aí que causaram grandes crimes ambientais lá em Minas Gerais. A gente tem uma empresa que causou das maiores tragédias ambientais do Brasil. Olha, eu julgaria até que do mundo, porque o que aconteceu lá, crime ambiental que aconteceu em Minas, em 2 cidades, que eliminou, varreu 2 cidades de Minas completamente. Até hoje ninguém foi preso por causa disso. Até hoje tem famílias que não conseguem, aliás, até hoje não, as famílias não voltaram para lá, não se sabe se vão poder voltar. Famílias que até hoje não foram indenizadas, pessoas que morreram por causa desse crime ambiental. Existe a legislação, existem as regras, mas existe a fome do capitalismo, né? A fome do poder, a fome do dinheiro. É uma empresa nacional, mas com muita grana. E até esses dias eu estava fazendo propaganda na televisão ainda, em horário nobre, ainda fazendo propaganda. Até hoje eu não vi apresentar, essa empresa não vi apresentar uma proposta para recuperação e nem uma proposta para evitar futuros, porque ela continua trabalhando da mesma maneira que ela trabalhava antes dessa tragédia ambiental. E não tem nenhuma proposta para evitar o que aconteceu lá. Então, o que aconteceu lá pode, tem grandes chances de acontecer novamente onde está essa empresa, porque até agora ela não apresentou. Então, as empresas são responsáveis pelas ações dela para com o meio ambiente, como nós, cidadãos. Né? Ela não tem até agora uma rima lá apresentada para a comunidade do que ela está fazendo com os dejetos dela. E o que ela faz é extremamente perigoso. Aqui vocês não devem conhecer, mas lá nos anos 80, eu acho, tinha uma grande parte da população se mudou para um local que se chamava Serra Pelada. Vocês já ouviram falar de Serra Pelada? Todo mundo ia para lá para procurar ouro? Nunca ouviram falar? Todo mundo ia para lá para procurar ouro. Porque quando tu vai procurar ouro, vocês sabem como se procura ouro? Tu tem que jogar mercúrio na água. Tem um negócio que não consigo tirar. Tem que jogar mercúrio na água. Vocês imaginam jogar mercúrio na água? A gente nem toca em mercúrio, porque é perigosíssimo tocar em mercúrio. Eles jogavam na água para o ouro aparecer. Foi na tragédia ambiental também. Porque era perfuração, era dinamite. Fora o perigo, a gente viu vocês não estão na aula de sexta-feira, na aula de sexta-feira a gente veio falando de segurança do trabalho. Fora o perigo com a vida humana trabalhando lá, perigo de desmoronamento, não tinha nenhum EPI, se trabalhava lá trabalhando com dinamite, dinamitando terra para achar outro crime ambiental. As nascentes lá não pode mais se consumir a água por causa do mercúrio.
Você sabe como se faz cristal? Vocês gostam? É chique ter taça de cristal, não é chique ter taça de cristal? É muito chique, né? Mas depois que eu contar a história para vocês sobre a taça de metal, a taça de cristal, vocês nunca mais vão querer ter taça de cristal. Querer ter taça de vidro, que também é um problema, mas é menos que a taça de cristal. A taça de cristal, para ela ser feita, uma pessoa fica com um canudo comprido, soprando nele, soprando com a boca nele, assim, soprando aquele negócio quente, fazendo a taça de metal. Quanto mais mercúrio, mais a taça de metal, não, cristal. Quanto mais mercúrio, mais cristalina ela, mais fininha, mais bonitinha, aquele somzinho que a gente faz na erva mate, faz tudo. Lindo, lindo, lindo. Taça de cristal é linda, não é linda? Mas é usada mercúrio. As pessoas morrem cedo. Um cara que começa, que trabalha numa fábrica de cristal, ele morre com 40, 50 anos. Hoje, 50 anos para morrer um colaborador é muito cedo, né? Antes de morrer com 45 era normal. Agora, com 50, 40, 50 anos. Para a gente consumir um vinho, um espumante, um champanhe naquela taça de cristal, cada vez que vocês pegarem uma taça de cristal, agora vocês fiquem pensando, quantas pessoas morreram para fazer isso aqui? Porque elas ficaram soprando num tubo de mercúrio. O de vidro tem bem menos, tá? Mas o de vidro, por enquanto, não mata ninguém. Então, assim, quando vocês forem pensar em comprar algo, compre de vidro, não compre de cristal, não. E vamos eliminar essa prática, até eles inventarem uma maneira de fazer essa taça de cristal que a pessoa não precise mais ficar soprando lá. As fábricas de grande porte já não fazem mais isso, mas aquela taça de cristal que a gente acha linda, maravilhosa, que é artesanal, que é com os desenhos, que é maravilhosa, que é linda, essa ainda é feita dessa maneira. Ela é caríssima, né? Ela é mais cara. Então, assim, ó, vamos economizar o nosso dinheirinho comprando de vidro mesmo e deixa de cristal lá para quem não, para evitar as pessoas comprem de cristal para eles mudarem. Principalmente essas empresas pequenas. Eu não estou querendo falir nenhuma empresa pequena, tá? Mas é desumano a maneira que é tratado o colaborador para fazer uma taça de cristal nas suas empresas, tá? Também é outro problema, porque não é fiscalizado, geralmente elas são clandestinas, não é fiscalizada a utilização do mercúrio para fazer essa taça de cristal, onde é que eles descartam esse mercúrio. Além da gente estar contribuindo para a morte dos colaboradores, nós também estamos contribuindo para esse descarte de mercúrio que a gente não sabe para onde vai, que é extremamente perigoso para a gente. Então, com a legislação ambiental, aqui na última frase, é possível construir um modelo de desenvolvimento que seja economicamente viável, socialmente justo e ambientalmente responsável. Não sei se alguém tem algum exemplo de prática, de boas práticas ou de más práticas que queira contribuir, fica à vontade, tá? Fica à vontade para contribuir. Preservação dos recursos naturais. Então, a gente pode preservar a água, o solo e as florestas. Podemos não, nós devemos, né? Então, as leis ambientais ajudam a evitar o uso excessivo ou inadequado dos recursos. Como que a gente faz isso, né, em relação à água? Normas para captação, uso e proteção de rios, lagos e aquíferos. Como é que a gente pode preservar o solo? Com regulação do uso agrícola e prevenção de erosão e contaminação. E as florestas, com proteção de áreas nativas e exigência de reposição florestal, que é o que eu falei que aquela empresa lá em São José dos Ausentes faz. Ela faz a reposição da utilização do material dela. Aqui, os números. A gente vai ver esse slide, depois a gente faz um intervalo de 5 minutos de chamada, tá? Qualidade de vida da população. A proteção ambiental garante melhores condições de saúde e bem-estar para toda a sociedade. A qualidade do ar que respiramos, da água que bebemos, dos alimentos que consumimos, depende diretamente da integridade desses ecossistemas. Então,
7 milhões de mortes evitáveis por ano no mundo associada à poluição do ar, segundo a OMS. Elas poderiam ser evitáveis, tá? Mas não são. 7 milhões de pessoas morrem no mundo, tá? Por causa da poluição do ar. 2 bilhões de pessoas são afetadas sem acesso seguro à água potável, impacto direto da degradação ambiental. Aqui no Brasil a gente sabe, né? A gente vê, a gente olha que tem pessoas, sim, que não têm acesso à água potável. 40% de redução de riscos, potencial da redução de doença respiratória com a melhora da qualidade do ar. Esse 40% que a gente reduz é 40% de menos pessoas dentro das unidades de saúde. Agora, né, vai começar o outono, inverno, a gente sabe como vão ficar, né? A gente sabe como vão ficar as UBSs, as UPAs, os hospitais. Então, isso tudo é em função da qualidade do nosso ar. Cada vez aumenta mais a quantidade de pessoas com problema respiratório, todo inverno, no Brasil inteiro. E a gente é um país muito arborizado. Porto Alegre é uma cidade muito arborizada. E mesmo assim, a gente tem superlotação no inverno. Não tem todo inverno aquela superlotação de pessoas lá com problemas respiratórios. Então, a gente pode reduzir, a gente reduziu um pouquinho, 40%, a gente tem que reduzir muito mais, continua lotado. Se continua, ainda está muito lotado as UPAs no inverno, a gente tem que diminuir isso. Como é que a gente vai diminuir? Aí vai chegar o gestor ambiental lá, é o papel do gestor ambiental, né? Aquele que trabalha na esfera, né, na esfera de governo, né, federal, municipal ou estadual. Como que a gente pode prevenir, melhorar a qualidade do nosso ar? Aqui, eu acho que a prefeitura, né, está colocando agora os ônibus elétricos, já vai melhorar um pouquinho. Essa marca de carro aí, que é elétrica, que está crescendo muito, está vendendo demais. BYD, exatamente. Você sabia que ela não tem, ela é isenta, o proprietário desse carro é isento de PVA, não paga IPVA. É incentivo para utilizar o carro elétrico e não utilizar o carro que polui. Ele ainda tem caro, né? Se não pagar IPVA, ainda não diz, vou lá comprar correndo o carro. Mas se for colocar na produção, vale muito. Vale, o equilíbrio é muito rápido. Eu conversando com o Perão, que falou que economiza R$1.500. Você pegou uma coisa? É muito barato abastecer. Reconhecido também que tem cara, né? Coisas que a diferença é enorme. Tanto é que ele tinha comprado caro para ele comprou por filho, ele também faz Uber o carro elétrico. Agora está tendo mais incentivos, né? Tá diminuindo os impostos sobre o carro elétrico. Mas, gente, a gente ainda tem aquilo que a gente fala, né? Tem o capital. Né? Como é que vai se tirar o combustível fóssil? Tem uma guerra agora acontecendo por causa de combustível fóssil. Não é assim para tirar, né? Mas não importa, a gente tem que conscientizar primeiro para depois começar. Não, o carro, provavelmente esse carro elétrico ainda ele seja até mais barato do que ele é vendido. Mas, como tem toda essa, né? Todo esse interesse por trás, ele ainda está com poucos incentivos, né? Mas sim, é algo que a gente pode, o gestor pode, né? O gestor ambiental pode pensar. Precisa agora, nessa época, melhorar a qualidade do ar. Se a gente fosse gestor ambiental, o que a gente pensaria? O que eu posso fazer na minha empresa? O que eu posso fazer nessa sala? A primeira coisa que eu faria nessa sala já é chamar alguém para verificar se esse ar-condicionado está higienizado, se ele está com o certificado dele de higienização em dia. Então, a cada 6 meses, ele tem que ser higienizado, o ar-condicionado. Então, seria a primeira coisa que eu faria. Se eu sou gestora aqui, precisamos melhorar a qualidade do ar, porque nós estamos chegando no inverno agora, eu não quero meus colaboradores indo para a UPA, né, por problema respiratório. Seria já ali. Primeira coisa. Depois a gente ia para outros pontos que podem ter melhorias. Mas é esse o papel de nós, administradores, nessa parte ambiental.
E também nós, não só administradores como profissional administrador, mas também como profissional cidadão, né? Como cidadão, como partícipe. E nós somos os principais usufruintes dessa natureza. Né? A gente que se beneficia com tudo isso. Né? Então, vamos para o intervalinho, depois a gente continua, tá? 5 minutinhos só para a gente ir no banheiro beber uma água. Eu vou encher minha garrafinha e eu já volto para fazer a chamada. Bom, então a gente tem que pensar, continuando aqui, quando a gente pensar em gestão ambiental, a gente tem que pensar no desenvolvimento de todo o projeto ambiental de forma sustentável. Aí a gente tem que pensar no social, no ambiental e no desenvolvimento sustentável, lá no centro, unindo tudo, né? Então, a parte econômica, social e ambiental num elo, formando, desde que o centro dela seja um desenvolvimento sustentável. Então, lá na parte econômica, a gente tem que pensar no crescimento da empresa, na geração de renda, na inovação, na tecnologia. No social, a equidade, a saúde, educação e bem-estar. E no ambiental, conservação, uso racional na biodiversidade. Esses 3 elos juntos, né, unidos, vai formar a sustentabilidade do desenvolvimento, esse desenvolvimento sustentável. É aquilo que eu falei para você, a gente tem que estar com aquela balança equilibrada, porque as empresas precisam ganhar, o capital precisa girar, mas também precisamos cuidar da equidade, da saúde, da educação, do bem-estar e da conservação da natureza. Tá? Então, o papel do gestor ambiental é esse ponto ali, ó, é o desenvolvimento sustentável. É fazer esses 3 elinhos aqui se unir a favor de desenvolvimento sustentável, tá? Como é que se faz educação e conscientização, tá? As leis estimulam a educação ambiental e a conscientização da sociedade como instrumento de transformação. Né? Tem a Lei 9.795 de 1999, determina que a temática ambiental seja trabalhada em todos os níveis de ensino, e é por isso que a gente está aqui. Porque existe uma lei que diz que todos os níveis de ensino têm que ter educação ambiental. Desde lá, da educação infantil, passando pelo ensino fundamental, ensino médio, ensino técnico, graduação, tem que ter cadeiras, disciplina, carga horária voltada para a educação ambiental. Formando cidadãos capazes de tomar decisões conscientes em relação ao ambiente. Também não adianta a gente querer obrigar o cidadão a ter responsabilidade ambiental se ele nem conhece, nem sabe o que é isso. Tem que ter educação, tem que ser treinado, tem que ser... Né? A Lei 9.795 de 99 diz que a educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente de forma articulada em todos os níveis e modalidades do processo educativo. Prevenção dos danos ambientais, né? A legislação ambiental atua de forma preventiva, evitando impacto negativo, tá? O princípio da prevenção é um pilar do direito ambiental brasileiro, então a prevenção está lá, né, como um dos principais objetivos, né? Como é que a gente faz isso? Prevenir um dano ambiental do que tentar recuperar é muito mais fácil a gente prevenir do que tentar recuperar. Recuperar um dano ambiental, às vezes, um dano ambiental ele pode ser irreversível. Mas a gente pode prevenir muitos danos ambientais, não precisariam ter ocorrido se eles tivessem prevenção. Tá? Olha só, vê se isso não está de novo lá no PDCA, não está de novo no nosso papel de gestor, né? Identificar, avaliar, mitigar. O que é identificar? Fazer o levantamento de todos os riscos e vulnerabilidades. O que é mitigar? Ter medidas preventivas e plano de contingência.
E na parte de avaliação, fazer análise técnica dos impactos, dos potenciais impactos, dos possíveis impactos da geração de lixo, de resíduos do nosso local de trabalho. Bom, ó, repetindo isso, tá? As licenças, né? Então, licenciamento ambiental é instrumento legal que autoriza o funcionamento de empreendimentos e atividades. Então, todo empreendimento, toda atividade, ela é autorizada a funcionar ou não. Tá? Então, tem que ter a licença prévia, né, que é a viabilidade. Quando a gente vai abrir uma empresa, é feito estudo de viabilidade lá, para a gente abrir a empresa. A licença de instalação é o nosso alvará. Quando tu tem o alvará, tu já pode fazer a instalação. E a licença de operação, que vai permitir o funcionamento da tua empresa. Então, a construção civil é a que mais usa esses 3 tipos de licença. Construção civil, fábricas, indústrias precisam ter esses 3 tipos de licença para funcionar. A avaliação do impacto ambiental, tá? A avaliação do impacto ambiental é uma ferramenta utilizada para analisar os possíveis impactos, tá, de um empreendimento antes dele ser implantado. Então, já é um planejamento, tá? Um estudo que é feito. Então, quando ele se torna um estudo, ele vai se chamar EIA, que é o Estudo de Impacto Ambiental, e depois é o Relatório de Impacto ao Meio Ambiente, que é o RIMA, que é aquele que é apresentado para a comunidade. São os principais instrumentos aqui no Brasil, são exigidos para atividades de significativo potencial poluidor. Então, o que eles avaliam, o EIA e o RIMA? Impacto sobre a flora, a fauna, a biodiversidade, qualidade da água, do ar e do solo, impacto socioeconômico na comunidade, alternativa tecnológica e locacionais, medidas mitigadoras e compensatórias. Toda obra grande precisa ter alguma medida compensatória. Tá? Eles precisam entregar para a comunidade em troca daquela obra. Até mesmo porque eles estão, de alguma maneira, invadindo a natureza. De outra maneira, também, a sociedade ela é afetada. Pode ver, quando tem obra, geralmente o trânsito está pior, uma quantidade maior de caminhões naquela região, um barulho, né? A poluição sonora também é poluição, né? Poluição do ar, porque fica mais poeira. Então, eles têm que compensar a sociedade por esse mal causado. Depois, sim, vai ficar bom, claro, é uma obra, é uma melhoria para a cidade, né? Mas, enquanto isso está acontecendo, há alguns prejuízos e eles precisam compensar. Quando que esses documentos são obrigatórios? O EIA, ele é exigido para obra grande, como usina hidrelétrica, rodovia, portos, mineração, indústria química e projeto agropecuário em larga escala. Qualquer atividade com potencial que pode causar degradação significativa ao meio ambiente. Controle da poluição. Como que a gente faz isso? Né? A legislação estabelece limite rigoroso para a emissão de poluentes no ar, na água e no solo. Aqui no Brasil, a gente tem o CONAMA, né, que é quem regula esses números. Né? Eles fixam padrões de qualidade ambiental, limite máximo de emissão para diferente fonte poluidora, protegendo a saúde humana. Vocês já viram agora, mais ou menos por essa época, a gente vai ter muita blitz policial na cidade. E vocês prestem atenção como eles vão começar a parar muito caminhão ou carro que é movido a diesel, porque eles são extremamente poluentes. E esses carros que são movidos a diesel, eles têm um padrão máximo, tá, que eles têm que estar regulados. E essa regulação é feita pelo Inmetro. Então, de tempos em tempos, como medida preventiva, eles têm que ir até esse local lá e fazer essa medição.
E eu acho que termina em maio, isso, acho que o prazo termina em maio. Então, vocês podem prestar atenção, a partir de maio, o que vai ter de policial na rua Blitz, na rua, parando carro movido a combustível. É porque eles começam a medir a quantidade de gases, de emissão de gases poluentes que esses veículos largam, né, no meio ambiente. Então, tem uma legislação e tem uma fiscalização em relação a isso, tá? Então, o que o CONAMA faz em relação à poluição do ar? Ele tem padrões de qualidade do ar e limites para a emissão de gases, partículas por veículos e indústria. Em relação à poluição da água, classificação de corpos hídricos e padrões de lançamento de efluentes industriais e domésticos também. Em relação à poluição do solo, tem valores orientadores para solo contaminado, gestão de passivo ambiental, industrial e depósitos de combustíveis. A gestão de resíduos, tá? Primeiro, a não geração de resíduos, né? Que é reduzir o consumo, né? Depois, a redução, que é gerar menos resíduos. Depois, em terceiro lugar, vem a reutilização, né? Daquilo que a gente pode reutilizar, né? Depois, a reciclagem, que é transformar aquele produto em outro produto. O tratamento aí vale para resíduos perigosos. E disposição final, que é a última opção, né? Que é a gente largar, a gente eliminar esse resíduo em lixo né, pré-definido. Vocês já viram quando a gente vai num hospital, ou saúde, tem uma caixinha amarela para eles colocarem lixo? Também dentro dos consultórios. Eles têm que fazer o tratamento desse resíduo perigoso. E eles não podem colocar aquela caixinha que é o descarpaque, que é o nome dela. Aquela caixinha, ela não pode ser eliminada. Ela não é coletada por lixeiro. Ela não é separada. Não é que nem o lixo seco, né? Que a gente separa latinha, vidro, papel e lixo orgânico. E metal. Não, aquele lá não vai junto com isso. É uma empresa, é contratada, uma empresa específica que vai lá e tira somente esse tipo de lixo dos hospitais, tá? Então, os hospitais, eles têm uma fiscalização maior, eles têm uma geração de lixo diferente e um descarte diferente, com mais atenção. Tá? Preservação de áreas naturais, né? A legislação também protege floresta, parque, reserva ambiental. O Brasil possui mais de 340 milhões de hectares em área protegida, incluindo parques nacionais, reservas, área de proteção e reserva extrativista, formando uma das maiores redes de proteção ambiental do mundo. É para a gente se orgulhar do nosso país, né? A gente ainda tem muita gente se matando, a gente tem muita irregularidade, mas a gente tem uma natureza aqui que é diferenciada. Proteção integral. Quem tem proteção integral? Parque Nacional e Reserva Biológica. Tem proteção integral. Uso indireto apenas para pesquisa em turismo sustentável. Uso sustentável são as águas e as reservas extrativistas. Permite uso controlado por comunidades tradicionais. E tem a reserva legal, que é o Código Florestal, que exige que propriedades rurais mantenham percentual de vegetação nativa preservada. Tá? Então, nem toda mata pode ser desmatada, nem todo local pode ser desmatado, mesmo se for particular. Tá? Mesmo que seja para plantação, para campo, né, para alimentar boi ou qualquer tipo de bovino, caprino, né, qualquer coisa, mesmo sendo particular, não se pode tirar mata nativa. Tá? Quem são os órgãos fiscalizadores, né? Os órgãos públicos são responsáveis por monitorar e garantir o cumprimento dessas normas, né? E quem faz isso? O IBAMA, que é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, ele é um órgão fiscalizador. O ICMBio, ele faz a gestão de unidades de conservação.
OEMAs, órgãos estaduais de meio ambiente, e as secretarias municipais que têm atuações locais. Quais são os instrumentos que eles utilizam para fiscalizar? Eles fazem autuação e vistoria em loco, fazem monitoramento por satélite e drone, fazem análise de dados e sistemas de alerta e também recebem as denúncias, né, da sociedade, assim que eles fazem a fiscalização. A importância do cumprimento das leis ambientais. Ela é importante para o equilíbrio ecológico, para a justiça ambiental e, principalmente, para o legado para o futuro. Então, em relação ao equilíbrio ecológico, manter o ecossistema íntegro garante serviço ambiental, como água limpa, serviço essencial, como água limpa, ar puro, solo fértil, clima estável. As leis vão proteger a população mais vulnerável e legado para o futuro, que é aquilo que a gente quer entregar, né, para as próximas gerações, né? Dúvidas sobre legislação, gente? A gente não falou dos pontos, tá? Mas nós, gestores, precisamos saber que existe a legislação e, principalmente, esse slide aqui, ó. Quem são os órgãos fiscalizadores, tá? Agora, quem quiser acompanhar, nós vamos para a aula 4. A gente vai falar um pouquinho mais de Brasil e de como é o licenciamento ambiental aqui. Quais são as regras, os pontos. Bom, o que é esse licenciamento ambiental? Então, para iniciar, né, algumas atividades econômicas, é obrigatório ter o licenciamento ambiental. Tá? Então, a gente viu lá, grandes obras precisam de licenciamento ambiental, né? Grandes extensões de terra, mesmo privadas, não podem, né? Precisam de licenciamento para atuar, porque elas precisam preservar, né, a mata nativa. Ele é o principal instrumento da gestão ambiental preventiva aqui no país. Qual é o objetivo desse licenciamento, tá? O principal objetivo é garantir que empreendimentos sejam planejados, implantados e operados de forma ambientalmente responsável. Então, como é que a gente faz isso, né? A gente, primeiro, avalia os impactos, então tem que identificar e mensurar os efeitos ambientais antes da execução do projeto, tu já tem que apresentar esses números. Estabelecer condições, então definir medidas mitigadoras, né? E compensatórias para cada uma das fases do nosso empreendimento. E controlar a legalidade, assegurar que a atividade vai cumprir com as regras, né, da legislação, diminuindo o impacto poluidor, tá? De acordo com as regras legais. Importância desse licenciamento ambiental. Ele protege o ecossistema, a população e a economia ao mesmo tempo. Então, lembra lá que a gente fez aqueles 3 círculos? E estava aqui empresa, comunidade e a natureza. Então, ele protege esse elo inteirinho aqui, tá?
Ele previne danos ambientais, vai antecipando o risco ecológico e exige planos de mitigação antes que os danos ocorram. Controle de atividade econômica, ele regula setor como a mineração, agropecuária, indústria, equilibrando o crescimento e preservação. Então, ele equilibra as duas partes. Proteção da saúde pública, evita a contaminação do ar, da água, do solo, principalmente naquelas comunidades que vivem mais próximas, né, que são as mais vulneráveis, né, mais próximas daqueles empreendimentos. Desenvolvimento sustentável, promove o uso racional do recurso natural, assegurando que a próxima geração também tenha acesso a um ambiente saudável. Quais são as etapas? De novo, gente, isso, olha só, é uma dica para vocês, isso pode estar na prova, né? Lá, novamente, a licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação. Então, cada licença representa um marco formal no processo. Tá? Então, estudem essas 3 licenças, em que momento ela chega na vida da gente como gestor, né? A LP é a primeira e a mais estratégica etapa do licenciamento. Ela é concedida na fase do planejamento. Então, quando tu começa a planejar, tu já tem a licença prévia. O que é avaliado na LP? Localização e área de influência do projeto, alternativa tecnológica e locacional, impactos ambientais, tanto os positivos quanto os negativos, medidas mitigadoras e compensatórias propostas, e a viabilidade socioambiental do empreendimento. Por que tem que ter essa LP? Qual é o objetivo dela, tá? É avaliar impactos ambientais, definir condições para continuidade e aprovar a localização e a concepção daquele empreendimento. Tá? Então, ela primeiro identifica, avalia os impactos, sejam negativo ou positivo. Tá? Também, olha só, impacto sobre o meio físico, biótico, socioeconômico da área. Então, ele não pode mexer na comunidade, tá? Totalmente. Ele tem que avaliar também a parte socioeconômica da comunidade. Muitos empreendimentos chegam nos locais, tá? E eles retiram as pessoas, os moradores dali. Tá? Se isso for um impacto positivo, como a gente diz, né? Pode ser impacto positivo e negativo, a LP é concedida. Senão, ela pode nem ser concedida, dependendo do impacto que vai causar para essa comunidade, tá? Ele tem que definir condições para a continuidade do projeto, do empreendimento. Tem que estabelecer exigência, condicionante e medida que deverão ser cumpridas nas próximas fases, tá? Do empreendimento. Aprovar a localização e a concepção. Atestar que o local escolhido do empreendimento é ambientalmente adequada e também compatível com as normas vigentes. Então, não é qualquer lugar que se pode construir, ele tem que ser ambientalmente adequado também para a gente ter a licença prévia. Depois vem a LI, depois da LP, tá? Ela é emitida após a aprovação da licença prévia e autoriza o início da construção. Então, para ti começar a construir, quando tu começar a projetar, tu tem que ter a LP. Quando tu começar a construir, tu tem que ter a LI. Pré-requisito para a LI, aprovação da LP. Né? Então, aprovou, só pode pedir a LI depois que tu aprovou a LP. Documentação exigida, projeto executivo detalhado, plano de controle ambiental, programa de monitoramento durante a fase das obras. E a validade dele é definido pelo órgão licenciador. Ele vai ser compatível com o cronograma do empreendimento, tá? Se o empreendimento, se a construção levar 2 anos, ele vai ter 2 anos de validade. Qual é a função da LI, tá? Garantir que todas as medidas de controle e mitigação ambiental sejam aplicadas.
controle de processo construtivo, porque fiscaliza a prática da obra, como gestão do resíduo, controle da erosão, proteção de corpos d'água, supressão da vegetação autorizada, implementação dos programas aqui, que começa a implementar de verdade os programas ambientais, tá? Todos aqueles que são exigidos lá pelo EIA, monitoramento da fauna, flora, qualidade do ar, e também vai ser, nessa parte, começa a fiscalização, tá? Permite ao órgão licenciador acompanhar a obra e exigir as correções imediatas, se não tiver de acordo com o que foi apresentado no projeto para aprovação da LI. A LO agora, licença de operação, tá? É o documento que autoriza o empreendimento a iniciar as suas atividades produtivas, concedida após a vistoria técnica, que comprova o cumprimento de todas as exigências. Então, se ele tem a LI, já. Depois ele tem a LP, a LO vai ter que estar em conformidade com tudo aquilo que ele colocou lá no projeto para aprovação das licenças anteriores. Tudo que ele falou lá como mitigação, prevenção, né, tem que ter sido realizado para ele ter a LO. Sem a LO, se for no caso da construção civil, sem a LO ele não consegue o habite do prédio, ele não vai poder vender o prédio, porque ninguém vai poder morar ali enquanto ele não tiver a LO. Então, é importante seguir, claro que toda empresa vai seguir o que está no projeto que eles apresentaram para a concessão da LI e da LP, porque eles precisam ter a LO, tá? Concedida após a vistoria técnica, que comprova o cumprimento de todas as exigências estabelecidas na licença anterior. Essa licença possui prazo de validade definido e pode ser renovada desde que o empreendimento mantenha a conformidade. Então, ela é renovada, geralmente ela é a cada 2 anos, vai lá, fazem uma vistoria no empreendimento e renovam essa licença, tá? O que precisa para ser concedida a LO? Conclusão da obra, conforme o projeto aprovado, instalação dos sistemas de controle ambiental, comprovação do cumprimento de todas as condicionantes lá, que foi dito lá na LI, aprovação e vistoria técnica do órgão ambiental e apresentação dos relatórios de monitoramento. A LO pode ser suspensa ou cancelada caso o empreendimento deixe de cumprir as normas ambientais durante a sua vigência. Depois do licenciamento, já está lá com a LI, a LP, já está com a LO, o que acontece? Não significa que não tem mais nenhuma obrigação. Continua tendo obrigações, tá? Tem que enviar relatórios periódicos, tá? Tem que fazer, ele vai sofrer auditorias e vistoria. O órgão ambiental pode realizar inspeções a qualquer momento, principalmente se há alguma denúncia anônima. E precisa renovar a LO, né? A gente falou ali, a cada 2 anos, geralmente 2, 3 anos, você tem que renovar a LO. Então, as praças de renovar precisa comprovar a conformidade ambiental e a atualização dos estudos de monitoramento. Vantagens de se ter um licenciamento ambiental. Tá? Licenciamento ambiental oferece benefício concreto e estratégico, tanto para empreendedor quanto para a sociedade e o meio ambiente. As empresas enxergam o licenciamento como um ativo estratégico, sai na frente na competitividade e também na reputação. Falei de a gente vai falar do ESG, nós vamos voltar nesse assunto para a gente falar no ESG, porque o ESG, a parte do S de sustentabilidade, o ESG é para atrair investidor, tá? E o investidor quer saber o que é feito em relação à sustentabilidade na empresa a qual ele vai investir. Tá? Principalmente porque a imagem da empresa é fortemente ligada a essa parte de sustentabilidade. Geração de resíduos, né, comprometimento com a natureza, tá? E com a sociedade que está ao redor da empresa. Vamos lá, vamos ver o que isso acontece em relação à redução de impactos ambientais, né? A principal vantagem do licenciamento é a capacidade de identificar e mitigar riscos antes que eles aconteçam, né?
Então, ele tem uma abordagem preventiva, ele vai identificar antecipadamente a área sensível, vai redesenhar os projetos para evitar impacto, antes que ele inicie, né? Tanto é que tem aquela licença inicial lá na fase de projeto, que vai apresentar qualquer coisa que for notado que vá prejudicar, você tem que fazer mitigação e compensação, já faz lá no projeto. Né? Definição de zonas de amortecimento e buffer, planos de emergência ambiental obrigatório. Tá? É obrigatório agora, depois do que aconteceu lá em Minas, ter esses planos de emergência. Quais são os benefícios que já foram comprovados, tá? Em ter essas licenças em relação à redução de impactos. Redução de custos com remediação ambiental. Menor exposição a passivos ambientais. Quando a gente fala passivo ambiental, quer dizer exatamente despesa que tu tem por causa disso. Ou seja, multa, danos, né? Ou saúde do teu trabalhador, qualquer despesa que tu tem, tá? Então, passivo é praticamente despesa. Proteção de ecossistema e recurso hídrico, contribuição para as metas climáticas nacionais e internacionais também, né? Porque agora a gente tem que cumprir as metas do nosso país e as internacionais, desde o Acordo de Paris. Segurança jurídica para as empresas. Se não pega no bolso do empresário, então vamos pegar nas leis, né? Vamos pegar na parte jurídica dele. Então. Operar com todas as licenças ambientais em ordem, confere ao empreendedor plena segurança jurídica. 50 milhões, no mínimo, tá? São as multas ambientais. 50 milhões é o valor máximo. Puxa, o que eu ia trazer para vocês? Esqueci de anotar, me esqueci. Uma empresa que ia receber a multa máxima de 50 milhões aqui no Brasil, por dano ambiental. Eu anotei e deixei lá na minha mesa, lá no meu serviço. Valor máximo de multa por infração ambiental previsto na legislação brasileira. 100% da conformidade legal, se ela tem as 3 licenças para trabalhar, né? E 0% de risco de embargo. Tá? Em relação à licença, tá? Porque nenhum empreendimento tem 0% de risco de embargo, tá? Mas em relação à licença, sim. Melhoria da imagem organizacional da empresa, tá? Em um mercado cada vez mais exigente em termos de responsabilidade socioambiental, empresa com licenciamento ambiental regular, histórico positivo, constrói uma reputação sólida e diferenciada. Aqui, ó, ESG Investimentos, empresa ambientalmente conforme, atrai mais capital, mais fundos do ESG e investidores internacionais, que hoje é o que eles querem. Tá? Para te ter o selo ESG, tu tem que trabalhar ambiente, tem que trabalhar sustentabilidade e governança. E também, além de tudo isso, tu consegue a confiança do consumidor. O consumidor brasileiro valoriza cada vez mais marcas com práticas ambientais responsáveis e verificáveis. A gente está valorizando isso nós como consumidor, né? Tanto é que as empresas se orgulham de colocar lá o selo verde, né? Ah, não fazemos mais testes em animais. Nossos produtos, né, não prejudicam a pele. Nosso produto é natural, é vegano, é isso, menor impacto ao meio ambiente. Né? Então, a gente vem valorizando isso, né? Aqui no Brasil e no mundo inteiro, mas aqui no Brasil a gente valoriza muito isso. O consumidor brasileiro valoriza muito. E agora, sustentabilidade empresarial, porque a gente tem que pensar também no capital da empresa. Né? O licenciamento funciona como um motor de transformação cultural e operacional. Uso racional de recursos, incentiva a eficiência no consumo de água, energia, matéria-prima, aí a palavra mágica, reduzindo o custo operacional e o impacto ao meio ambiente. Inovação tecnológica, né? Estímulo à adoção de tecnologia limpa, processo produtivo com menor geração de resíduos e emissões. E um planejamento ao longo prazo, incorporação da variável ambiental no planejamento estratégico, tornando o negócio mais resiliente e preparando ele para a regulação futura. A base da lei do licenciamento
Então, o Brasil possui uma sólida estrutura normativa. Ela é composta por lei federal, resolução do CONAMA, norma estadual, regulamento municipal. Então, todo esse arcabouço legal garante uniformidade em todo o território nacional. Ao mesmo tempo, também permite adaptações em algumas regiões, tá? Dependendo. Como que é essa política nacional do meio ambiente? A Lei 6.938, lá de 81, institui que a Política Nacional do Meio Ambiente, a PNMA, é o principal marco legal do licenciamento ambiental brasileiro. Foi a partir dela que se criou o SISNAMA, que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente, que estabeleceu o licenciamento como instrumento principal. Tá? Em 81, a gente teve a Lei 6.938, que instituiu o SISNAMA, criou o SISNAMA e o CONAMA. Em 88, a Constituição Federal, né, a nossa Constituição que ela existe até hoje, o artigo 225 consagra o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental. E em 97, a resolução do CONAMA 237, que regulamenta os procedimentos e critérios para os licenciamentos ambientais a partir de então. E em 2011, a Lei Complementar 140 define as competências dos entes federativos no licenciamento ambiental. Então, na esfera federal tem suas competências, a estadual as suas e as municipais as suas. Quais são as competências? Guardem esse slide, tá? Qual é a competência do IBAMA? O IBAMA é federal, gente. Federal, é Brasil, tá? É território nacional. Ele licencia empreendimentos de impacto nacional ou internacional, localizado em 2 ou mais estados ou em áreas federais, como mar e terras indígenas. O EMAS, ele é estadual. Ele licencia atividades de impacto regional dentro do limite de cada estado, com base na legislação estadual também. E o SMMA, ele é municipal, ele é secretaria, tá? Licencia atividade de impacto local com menor potencial poluidor, tá? Então, é importante vocês gravarem isso. Responsabilidade legal da empresa. O empreendedor que opera sem licença ambiental ou em descumprimento das condicionantes está sujeito a severa sanção administrativa, civil e penal. Já está indo agora, as leis ambientais, elas estão indo para a esfera penal também, tá? Quais são as principais sanções aplicadas aos empresários, às empresas? As multas podem variar de R$50 até 50 milhões, é a multa máxima no Brasil. Embargo e interdição imediata das atividades. Apreensão de equipamentos e de produtos, responsabilidade penal dos diretores e dos gestores, obrigação de reparação ou integral dos danos causados e restrição ao crédito, acesso a financiamento público. Tá? Então, é mexendo no bolso das empresas que o governo faz essa fiscalização. Cumprimento da base legal. O equilíbrio essencial, tá? O equilíbrio entre desenvolvimento econômico e a preservação ambiental. É preciso ter isso, né? As empresas têm que ganhar dinheiro e a gente precisa manter preservada a nossa natureza. Então, a economia ativa, projeto viável, investimentos seguro, geração de emprego, mas isso de acordo com as regras da lei. Natureza protegida, como bioma, recurso hídrico, biodiversidade. E quem é beneficiado somos nós, né? A sociedade, com saúde pública protegida, comunidade respeitada e qualidade de vida assegurada. Fechou. Gente, alguma dúvida? Querem acrescentar algo sobre o ambiental? Alguma sugestão? Algo que vocês queiram falar? Alguma vivência? Não? Então tá. Então, por hoje é isso.
Guardem para vocês, tá? Sobre hoje, o principal papel do gestor ambiental, tá? Dentro da empresa, principalmente como ele pode contribuir sem prejudicar a sustentabilidade financeira da empresa, as licenças e os órgãos fiscalizadores, tá? Isso com certeza vai ser cobrado em prova. Tá bom? Bom resto de semana para vocês. A gente se vê na segunda-feira, para quem está em processos, ou só na terça, para quem está só em ambiental. Se cuidem aí fora. Bom restinho de noite e cheguem inteiros nas suas casas. Obrigada.